Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar para o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. A Bíblia, ela nos mostra que existem pessoas que são tementes ao nosso Deus. Veremos sobre isso logo após a vinheta. Vamos falar sobre um rei que mesmo tendo um pai ímpio, ele foi um rei abençoado por Deus. Vamos ver quem é no nosso tema. A confiança em Deus o fez ser conhecido como um dos melhores reis. O nosso texto base está em 2 Reis, capítulo 18, verso 5. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha que lindo, é a história do rei Ezequias. A história do rei Ezequias está registrada nos livros de 2 Reis, no livro de 2 Crônicas, no livro de Isaías. E olha, o nome do rei Ezequias aparece também no Evangelho de Mateus, na genealogia de Jesus. O rei Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá, lá da tribo do sul. Israel já tinha sido dividida lá na época do rei Roboão, filho de Salomão, em tribo do norte e tribo do sul. A tribo do sul era Judá e Benjamim, e a tribo do norte eram as outras 10 tribos de Israel. Mateus 1, 9 e 10, nós vamos ver o nome de Ezequias na genealogia de Jesus, que diz assim: Euzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. Ezequias significa o Senhor é a minha força. Olha que nome maravilhoso, olha que tradução tremenda. E o nome dele tinha tudo a ver com a história dele, porque ele se fortalecia sempre no Senhor. Ele era filho de Acás, um rei tremendamente cruel, um rei muito mau. 2 Reis 18, verso 1. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Ezequias, ele substituiu o pai dele como rei. Ezequias, ele tinha um pai que não temeu a Deus, um pai cruel. 2 Crônicas 28, 1 e 2. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Está falando do pai de Ezequias, como Davi, seu pai. Ezequias, ele pertencia à linhagem de Davi. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel e, além disso, fez imagens fundidas de Baalins. Olha para você ver quem era o pai de Ezequias, um homem cruel e um homem idólatra. Vamos confirmar isso em 2 Crônicas 28, verso 3. Também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Olha que rei cruel, o rei que pegou os próprios filhos e o sacrificou e o queimou. E aí a gente vê que mesmo o pai dele sendo um pai ruim, um pai cruel, ele não foi. Acás, ele foi tão cruel, ele foi um homem que não temeu a Deus, que ele até mandou fechar as portas do templo lá da casa do Senhor. 2 Crônicas 28, 24. E ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Que rei cruel! E era o pai do rei Ezequias. Mas a mãe de Ezequias não era idólatra. A mãe de Ezequias era uma mulher sábia. 2 Crônicas 29, 1, a parte B. E era o nome de sua mãe Ábia,
filha de Zacarias. E Ábia foi instruída por Zacarias, o mesmo que instruiu o rei Uzias. Segundo Crônicas 26:5, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, está falando de Uzias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então nós estamos vendo que esse rei Uzias, ele seguiu as orientações de Zacarias, e Ezequias, ele deve ter aprendido a temer a Deus, ele deve ter aprendido a amar a Deus através da mãe dele, da Ábia. O rei Ezequias reinou 29 anos em Judá, segundo Crônicas 29:1, a parte A. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. É lindo você entender. Ezequias foi um homem que foi criado por um pai, possivelmente ausente da vida dele, mas que tinha uma mãe que temia e que amava ao Senhor, como demonstração do temor de Ezequias a Deus quando ele começou a reinar. A primeira atitude dele foi reabrir as portas do templo, foi fazer o que agradava a Deus. Segundo Crônicas 29, verso 3. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor, não só abriu, tá? E as reparou. O pai dele, que era ímpio, fechou, e ele fez o oposto do pai. Ele abriu, ele priorizou as coisas de Deus, ele restabeleceu a adoração a Deus lá em Judá, segundo Crônicas 29, 4 e 5. E trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais e tirai do santuário a imundícia, porque o rei Acaz, ele profanou a casa de Deus. Mas em compensação, o rei Ezequias abriu a casa, abriu o templo, e ele incentivou o povo a buscar a Deus. Ele fortalece os levitas, ele fortalece aqueles que eram responsáveis pela adoração a Deus, segundo Crônicas 29:11. Agora, pois, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Ele fortaleceu o povo, ele fortaleceu os levitas, ele fortaleceu os sacerdotes. Ele foi um rei muito determinado. Sabe o que ele fez? Ele destruiu a imagem de Neustã. Neustã foi uma serpente que Deus mandou Moisés construir, porque o povo israelita estava em rebeldia contra Deus, estava fazendo as coisas que abominava aos olhos do Senhor, e Deus, ele permitiu serpentes vir picar aquele povo. Mas sabe o que aconteceu? O povo estava adorando aquela serpente de metal. Vamos confirmar? Segundo Reis 18, verso 4, ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Quando Deus deu a estratégia para Moisés, não foi para o povo de Israel adorar a serpente, foi para o povo de Israel estar sendo curado da picada daquelas serpentes. Deus abomina que nós venhamos adorar a alguém ou a qualquer coisa, a não ser somente a Ele. E Ezequias foi um rei que confiou somente em Deus. Segundo Reis 18, verso 5, diz assim: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, para você entender o testemunho, o legado que ele deixou. Ezequias deixou um legado onde as pessoas viram que ele confiava em Deus. Ele foi um rei que amou o Senhor. Ele foi um rei que se
aproximou de Deus e ele levou o povo a se aproximar de Deus. Segundo Reis 18, verso 6. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ele era um rei que amou o Senhor, ele se aproximou do Senhor, ele levou o povo a se aproximar do Senhor, mas ele também foi obediente a Deus. Tiago 4, verso 8 fala justamente assim: achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós, pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Tiago está falando: arrependam-se desses pensamentos dobres que vocês estão tendo, desses pensamentos que não agradam a Deus. Se chegam a Deus, porque Deus se chega a você. Quando você se achega a Deus, Deus te acolhe. Hebreus 10 e 22, a parte A fala: portanto, acheguemo-nos a Deus com coração sincero e com absoluta certeza de fé. E o rei Ezequias, ele amava o Senhor, ele temia ao Senhor, ele era obediente ao Senhor e ele serviu ao Senhor. Mas ele serviu somente ao Senhor. Segundo Reis 18, verso 7. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Rei Ezequias, ele queria estar sendo direcionado por Deus. Mas o rei Ezequias fez algo muito interessante. Ele fez aliança entre Judá e o Deus Todo-Poderoso. Ele trouxe novamente a parte do culto, a parte da adoração. Ele trouxe para o povo de Judá o que era novamente servir ao Senhor. Segundo Crônicas 29, 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Aí a gente lembra um pouquinho do rei Acaz, o pai de Ezequias, quanto ele provocou a ira ao Senhor. Mas aí Ezequias, ele vem e ele faz a diferença. Ele convida o povo ao arrependimento. Segundo Crônicas 30, verso 6 e verso 7. Foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós que escapou da mão dos reis da Síria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como vedes. O reino do norte havia sido levado em cativeiro pelo rei da Síria. E a gente vê que justamente Ezequias, ele convida o povo, até mesmo aquele povo que sobrou, o povo de Israel que sobrou, que ficou lá, para que se arrependessem e se voltassem ao Senhor. E ele reconhece que Deus é um Deus misericordioso. Segundo Crônicas 30, verso 9. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto se vos converterdes a ele. Oh, Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus lindo, que quando nos arrependemos, ele nos perdoa, ele nos ajuda, ele nos fortalece. E Ezequias, em oração, reconhece que Deus é bom, que Deus é perdoador. Segundo Crônicas 30, 18 e 19, que diz assim: porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, que era das tribos lá do norte, não se tinham purificado, e contudo eles participaram da Páscoa, contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou
orou por eles. Olha que rei lindo, olha como ter o Senhor na sua vida faz uma diferença muito grande. E o rei Ezequias orou por eles e olha como que foi a oração do rei Ezequias. O Senhor que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. O Senhor que é bom, Ele perdoa. Ele perdoa ao arrependido, Ele perdoa aquele que confessa e que deixa, como diz a palavra de Deus. Este alcança o favor do Senhor, alcança a misericórdia. E o Senhor, Ele ouviu a oração de Ezequias, aquele povo de Israel que veio para comemorar a Páscoa. Eles não haviam se purificado, eles estavam no pecado, mas aí o rei Ezequias orou por eles e o Senhor ouviu a oração, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Segundo Crônicas 30, verso 20, e ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Louvado seja Deus, é um Deus que te ouve, é um Deus que te dá atenção, é um Deus que está contigo, é um Deus que perdoa os nossos pecados, é um Deus que quer que nós olhemos e venhamos ao arrependimento e nos aproximemos dele com um coração sincero. Ezequias, ele levou o povo a se alegrar no Senhor, segundo Crônicas 29, 36. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Sabe que obra foi? Ezequias comemorou uma Páscoa do Senhor que foi inesquecível. Vamos conferir segundo Crônicas 30, 21, 23 e 26. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães ázimos 7 dias com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia com estrondosos instrumentos ao Senhor. E tendo toda a congregação conselho para celebrar em outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Foi uma festa linda, foi uma festa memorável, foi uma festa que o povo se alegrou, mas se alegrou no Senhor. Eles comemoraram a Páscoa. O rei Ezequias foi um rei que fez muito diferente dos reis de Israel, lá do Reino do Norte. Sabe o que ele fez? Ele, Ezequias, levou o povo a se aproximar de Deus. Em compensação, os reis lá do Reino do Norte, eles levaram o povo a desprezar ao Senhor, segundo Reis 18 e 12, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram e nem o fizeram. E sabe qual foi a consequência, né? Aquele povo do Reino do Norte foram levados cativos para a Síria. Mas em compensação, o rei Ezequias, ele fez o que agradava ao Senhor, segundo Reis 18 e 3, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Olha que interessante você ver, mas o pai de Ezequias não era Acaz, um rei ímpio? Sim, mas eles estavam na linha genealógica do rei Davi. Ezequias seguiu o conselho que Davi deu, sabe a quem? A Salomão, 1 Crônicas 28, 9. E tu, meu amado filho Salomão, reconhece o Deus de teu pai e serve-o. Olha que interessante, de coração íntegro e com toda a disposição da tua alma, porque Yahvé, o Senhor, examina profundamente todos os corações e conhece as mais íntimas intenções da mente. Se o buscares, tu sempre o encontrarás, mas se o desprezares,
ele te rejeitará eternamente. Que conselho lindo que Davi deu ao seu filho Salomão. E aí a gente vê que Ezequias, ele seguiu esse conselho, ele buscou o Senhor, ele levou o povo a buscar o Senhor, por isso ele foi um rei vitorioso. Segundo Reis 18:8, ele feriu os filisteus até Gaza. Os filisteus sempre foram inimigos do reino de Israel, sempre foi inimigo do reino de Judá. Como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Deus era com ele, Deus fortalecia ele, Deus fortalecia o reinado dele. Segundo Crônicas 30, verso 12, fala: e a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração para fazerem o mandado do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. Quando leva o povo a buscar a Deus, olha que tremendo, o Senhor dá a este povo um só coração. Mas eu acho lindo quando a gente vê que Davi, ele fala para Salomão: Salomão, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece os pensamentos, o Senhor conhece os sentimentos, por isso que precisamos estar sempre nos olhando, nos observando e voltando cada dia mais e mais ao Senhor. Vamos começar a concluir. Ezequias, ele teve um pai idólatra, mas também ele teve uma mãe que ensinou ele a amar e a temer ao Senhor. Ele foi considerado um dos melhores reis de Judá, porque ele levou Judá a se aproximar do Senhor. O Senhor dava sabedoria para ele. Ele foi um rei piedoso, ele foi um rei amoroso com seu povo, ele foi um rei cuidadoso com a casa do nosso Deus. E ele foi considerado um dos melhores reis, porque ele tinha um coração confiante no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, é o Senhor que peleja a nossa guerra. Quando nós confiamos no Senhor, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos honra. Agora, nós temos um inimigo que quer tirar a nossa confiança do Senhor. Por isso que precisamos estar sempre voltando ao Senhor. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre o rei Uzias. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus te abençoe.